Bom domingo, até que fim hoje eu tô aqui vindo gravar as previsões de 2022, as previsões para 2022, aquilo que está predisposto, direcionado, 3, 6 e o 9, 12, quer dizer, 3 em 3 meses, a gente sempre gosta de fazer, eu gosto sempre de fazer o trimestral, e aí a gente faz uma geral do ano, né, no jogo do final de ano, direciona, né? Aproveitando, já dizendo que esse ano ele vai ser regido pelo 6. O número 6, a carta dos enamorados, tá? Como eu vou ter que dar umas dicas sobre o que as cartas dos enamorados dizem, qual é o ponto, a cor, tá? Então, nesse vídeo hoje, eu vou ver a leitura de cartas apenas. Amanhã eu vou gravar as dicas, tá? Vou falar um pouco do 6, falar um pouco da carta dos enamorados para o ano de 2022. Vou falar do planeta, a influência de Mercúrio sobre o planeta Terra, sobre as pessoas, no caso, a entrada do ano, como vocês vão conduzir o pedido, a energia dos pedidos, porque quem vai entrar, quando o ano entrar, ele vai entrar na lua minguante, né? Vai até o dia 2, acaba a lua minguante e entra a nova, porém, dia 2, eu vou explicar bem, que ela só vai estar no céu no dia 5, do dia 2 ao dia 5, ela está em escuridão, então isso quer dizer que os primeiros 5 dias do ano não são para pedidos de fartura. Isso eu vou explicar tudinho no vídeo de amanhã. Amanhã eu vou gravar, direcionado para esses toques, esses conselhos, para não misturar, tá? Para não ficar confuso, não ficar muito longo, cansativo. Vou fazer hoje as previsões. Você tá vendo que o jogo ele já tá aberto. Eu já fiz algumas anotações e vou ler para vocês o que é que o jogo diz sobre o ano, sobre a questão econômica, sobre as possibilidades em relação às eleições, os caminhos, o que é que o jogo está querendo dizer em relação a toques de uma forma geral para todos nós, sobre saúde, possibilidade de acontecer de novo um lockdown, algo nesse sentido, e direcionei bem para o que é que o jogo poderia dizer para nós, né? E aqui, primeiro que a abertura do jogo abre com valete, que significa que algumas situações, logo na primeira linha, são situações frágeis que não vão se firmar. Então, alguns acontecimentos, ou alguns disse-me-disse, ou algumas situações que vão vir à tona, ou que já estão vindo, elas não vão criar uma raiz muito forte. Então, a tendência é que essa situação seja controlada em relação a essa questão de dificuldades, de problemas da questão do coronavírus e tudo. Tem um controle aqui, porque você vê que os valetes, eles simbolizam um 4 de ouros, que é a energia do dinheiro, porém, tá do lado do valete de paus, que mostra alguns movimentos, alguns apegos. Então, as pessoas muito preocupadas com dinheiro, muito freando, evitando grandes impulsos, ainda com aquele medo de todo. Parece assim que esses 2 anos, os inícios de ano, causam medo, porque foi que justamente aconteceu a pandemia, quando foi em 2021 de novo. Aí agora existe uma tensão, isso claro no jogo. Essa tensão, ela tá movida pelo medo de algo de forma imprevisível acontecer. Você vê que existe uma fragilidade no valete de copas. Então, assim, acontece sim alguma coisa que possa ainda gerar uma cautela. As pessoas, elas têm que ter receio, sim, de não fazer nada que se torne grande. Mas os valetes simbolizam que não cria uma raiz, não demora muito. Não é um problema tão intenso em relação a essa situação de paralisar, de fechar. Porém, o baralho diz 10 de espada. Ele mostra a possibilidade de ruína. Isso quer dizer o quê? Se acomodar, se a gente abusar da boa vontade do universo, uma fase de novo de queda ou de mortes pode acontecer. Embora isso não apareça no jogo como uma coisa intensa como 2020 e 2021. Mas esse risco existe, não de uma forma tão grande. Tá? Então vamos se cuidar. A primeira linha do jogo mostra
que alguns medos, alguns acontecimentos, algumas situações, mas que não se materializam de forma tão intensa. Você vê que só tem a carta do 4 de ouros, que está na coluna do apego, né, na energia indo para o passado, dos medos, aquela preocupação excessiva que está na energia do passado, aquilo que já aconteceu, aquilo que a gente olha e tem medo de que se repita. O As de Paus fechando a primeira linha está mostrando que pode sim surgir um acontecimento que gere ruínas. O 10 de espada é morte, luto, porém não de forma muito intensa, em grandes escalas, né? Porém, nós, seres humanos, é que temos que nos cuidar para que isso não aconteça. Na segunda e na terceira linha, o jogo adverte que existem algumas tipo como se fosse algum desequilíbrio emocional. Então existe uma fase aonde o desequilíbrio emocional vai reinar sobre o comando. Por que o comando? Você vê que aqui embaixo tem a realeza. Saiu toda a realeza, rei, rainha, rainha. E aqui em cima mostra cortes de alegrias e liderança, conflitos, lágrimas e aborrecimento. Isso significa que vai ter uma confusão dentro do poder, vai ter um atrito muito grande dentro do poder. Eu não sei se vão querer fazer de novo algum tipo de confusão por causa de urna, ou se é algum tipo de confusão por causa das eleições. Você vê que está na terceira linha a confirmação. Terceira linha, ela vai já entrando no meio do ano em diante. Então, você vê que aqui tem, depois de fevereiro, março, começam os conflitos, as coisas vão, parece que se equilibram, mas o 5 de espada é carta de vingança. Então, tem um caminho, tem alguma coisa que vai acontecer que gera um corte de uma alegria, quer dizer, como se tivesse algo dando muito certo, ou, de repente, uma situação muito certa para dar certo em relação a algum jogo de poder, talvez um candidato, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui embaixo mostra uma reunião de poderosos, corte de um lado e corte do outro. Então tem uma reunião de poderosos, pessoas de poder, criando cortes e atritos. Pode ter certeza que vai ter um rebuliço lá no alto escalão. Não sei se é alguma revelação, não sei se é alguém, todo mundo se unindo para cortar alguma coisa, porque corta. 7 de espada de um lado e As de espada do outro. Não posso afirmar, aí vai ser o presidente, aí vai ser A, vai ser B, vai ser um candidato, vai ser... Tem uma coisa que estão se reunindo para desbancar, para cortar algo que vem e que isso, no fundo, não é uma coisa boa. É como se eles... Sabe quando a pessoa vai fazer algo que parece ser egoísta? Quer dizer, você vai fazer, todo mundo vai fazer junto em prol de uma coisa que vai beneficiar eles mesmos. Não é a gente, não. Nós, povo, não, como diz o Matuto, não. Não é a gente, não. É eles, é o poder. Mas que isso, no final das contas, acaba virando contra eles. Porque o 2 de espada tá de um lado, o 9 de espada tá do outro, o 4 de espada tá do outro. É como se fosse ter um rebuliço que vai ser cortado. Vai ter umas lágrimas, uns aborrecimentos. Alguém vai cair, alguma coisa assim. É só esperar. Isso aí vai se firmando a partir de março, abril, até o meio do ano, provavelmente. Você vê que depois vem uma vitória em cima de uma turbulência. Em cima do 5 de paus, 4 de paus, 9 de paus. Sobre a rainha de espada, que a rainha de espada é uma rainha que ela vem, quando ela aparece no jogo, é alguém que tem muito poder e que não é obrigado a ser mulher. Dentro desse aqui quarteto, né, na realeza, isso aqui pode ser 4 homens, 4 mulheres, só que com a característica desses reis e rainhas. Então mostra um corte e uma vitória em cima, é como se fossem conseguir aquilo que eles vão querer. Porém, mesmo conseguindo, tem um rebuliço no meio do caminho aí. E eu vou dizer uma coisa, o primeiro semestre não vai crescer muita coisa, muita gente com medo ainda, energia de dinheiro fraca, tem muita gente com ideia, e isso é bom, porque o 6 de ouros, 9 de copas e 8 de paus mostra que tem muitas pessoas, graças a Deus, com a vibração positiva.
em relação de uma forma universal, pessoas que estão pensando em melhorar, pessoas que estão pensando em fazer alguma coisa diferente. Eu não sei se é porque é ano de eleição, já estão pensando em conseguir alguma coisa, alguma vitória. Mas aqui embaixo mostra lágrimas, cortes, aborrecimento, conflitos afirmados. 4 pessoas que vêm com uma energia de poder vindo, cortando. Eu não tenho nem medo. O 7 de espada é a carta do corte, é a carta da enganação. Sabe quando você vai fazer algo que não é muito verdadeiro, mas que um grupo faz e faz justamente com a intenção de tirar vantagem. Eu não tenho como afirmar que grupo é, mas é um grupo, é uma situação que tem poder. Pode ser pode ser um grupo de pessoas, como pode ser um grupo de empresas, como pode ser alguma coisa nesse sentido. Vem como um grande boicote, vão realmente tirar um obstáculo do caminho deles, né? Não tem como não acontecer. Tem alguém que ou vai desistir, ou vai ser cortado, ou uma ideia, uma situação que estão pensando em fazer vai ser eliminada. Só que, para ser sincera, eu não vejo que isso venha afetar diretamente a gente, como pessoa, como povo. O que vai acontecer é cobra engolindo cobra aqui. Porque não é uma coisa que diretamente afete a gente. Indiretamente talvez afete, porque se for alguma coisa dentro do governo, vai afetar. Mas por incrível que pareça, eu sinto uma energia de muitos sonhos aqui, sabe? Eu vejo pessoas, a vibração dentro dos cruzamentos, o baralho fala que se afirma, já muitas pessoas pensando em resolver problemas ou se jogar em concurso. Tem muita energia de vitória no aspecto de uma forma geral. A questão da saúde, ó, no cruzamento, mostra que existe um perigo desse coronavírus dar uma apertada por aqui. Existe sim, no período de fevereiro, março. Passou isso aí, a gente se salva. Então tem esse período aí até lá, vamos se cuidar, tá? Agora vamos para a segunda remessa. Essa primeira remessa, o que é que o baralho está querendo dizer? Está querendo dizer que são situações que vão acontecer de externo, vamos dizer assim, situações lá longe da gente, que está ligado a poder, o que está em evidência nessa primeira linha, nessa primeira jogada, nessa primeira mão. Isso vai influenciar alguns resultados na casa do futuro, mas esse grupo vai ter vitória. Você pode ter certeza que o que eles estão querendo fazer, o que já está sendo muito bem articulado, eles vão ter vitória, eles vão conseguir o que eles querem. Como é uma situação que vai trazer uma energia de poder de pessoas poderosas, a gente vai saber. Não é nada interno, não, é coisa externa que vai vir pra gente aqui, nossos mortais aqui, nossos meros mortais, vamos saber. Mas mantenha esse pensamento aí de lucro, de mudança, de coisas boas, de começar a imaginar, porque o universo ele tá conspirando a favor ao movimento de crescimento. Vamos aproveitar, viu? Apesar do ano entrar na lua minguante, vamos vibrar para minguar tudo de ruim, principalmente as doenças, as coisas ruins, para acabar, minguar e desaparecer, assim como fecha na lua de escuridão. Para começar o ano depois do dia 5 na lua nova, aparecendo no céu e indo pro quarto crescente, onde a gente vai começar a puxar a maré de pensamentos positivos e de fazer energias, fazer magia, tomar banhos para poder a maré encher e a gente começar a vibrar no ganho. Mas tem um tumulto aí que eu não sei o que vai desencadear, o que é que vai, mas que já existe planejamentos em relação a isso. Tá? Já existe. Você sabe que a limpeza astral ainda está sendo feita, viu? Pode não ter mais mortes em massa em relação à doença, de jeito que foi, claro. Mas vamos rezar muito para que a gente possa limpar nosso campo energético, para que bote para fora, bem longe, essa energia de peso que aparece no jogo em relação a alguns cortes, por causa dos cruzamentos com carta de espada, viu? Tem uns cortes, ainda uns sustos, ou acidente, coisas assim súbitas. Isso aí, nesse primeiro semestre, infelizmente, ainda aparece no jogo como uma energia de acontecimento nesse sentido. Na segunda remessa, as cartas elas mostram que, primeiro, muito conflito. Você vê que o 7 de paus, 10 de paus, 8 de espada, isso significa, aí vem rei de espada e valete de espada. Eu vou ser muito sincera.
Eu vou ser clara que geralmente eu sou uma pessoa que eu não gosto de dar nomes aos bois, mas o baralho ele é claro quando ele diz. Você vê que o rei de espada é o homem ligado ou à justiça ou militar. Valete de espada é aquele que corta. É aquele que vem e corta. Oito de espada é uma carta de encruzilhada. Então o baralho fala o seguinte, que tem um corte. Eu vejo aqui claramente que é muito difícil o Bolsonaro se reeleger. Por que eu digo que é ele? Porque você vê a opressão, o peso e um atrito muito grande. O valete de espada, ele toma a frente do rei. E significa más palavras, atrevimento, briga, situações de mal resolvidas, atritos. Aí aparece aqui um período calmo, 6 de espada, porém você vê que vem a energia do 5 de copas, desapontamento, um grande arrependimento por alguma coisa, ou que vão fazer com ele, que vai ter um desapontamento, ou que vão fazer com ele, ou que ele possa vir a fazer e provocar um atrito, uma confusão, algo nesse sentido, entendeu? Você vê que já está sendo indo para o passado, ó. Aí você vê que vindo para o futuro vem lucros, alegrias diante de um rei de ouros. Esse rei de ouros é que vai ganhar a eleição. Agora eu não sei, não tem como, não vou dar nome aos bois, porque o rei de ouros ele tem uma característica voltada de um homem que gosta muito de dinheiro. Um homem que tem um poder muito grande. Não é um homem ruim, de mau caráter, de jeito nenhum. O rei de ouros é um rei que ele, no sentido de trabalhar com o dinheiro, de trabalhar com a força do trabalho, tem caráter. Claro que quando vão pro poder, as coisas se desviam. Mas você vê o ganho, ó, 10 de ouros, 7 de ouros, 8 de ouros, 3 de ouros, 4, na direção desse homem. A materialização, esse homem tem bala na agulha. Eu não acredito que seja, não é Ciro Gomes. Eu acho que Ciro Gomes dessa vez não ganha ainda. Eu vejo, eu não sei bem, eu não me lembro, porque até olhei quem é que tá. Eu sei que parece que pré-candidato é João Dória, Simone Tebet. A Simone, ela tem uma abertura muito grande para ser presidente um dia, na outra eleição, na outra, mas não agora. Agora ela não ganha, não. Você vê que o 3 de espada corta ela como dama de ouros. Ela tem um grande potencial, viu? Se ela quiser, ela vai seguir esse caminho e ela atinge o objetivo dela, mas não agora. Porque aqui embaixo mostra ela cruza com a dama de ouros, a dama de copas cruza com a dama de ouros, confirmando que tem essa mulher que está no momento marcando nesse sentido. E ela tem não agora. Agora não, agora tem um boicote aí, tem um corte. Tem nem perigo não tem aliado suficiente, porque o 3 de espada mostra o corte. Ela tá com um aliado do valete de ouros, e o valete de ouros é alguém promissor. Então, se ela não desistir, ela tem uma abertura muito grande pro futuro, ela conseguir ser presidente. Mas dessa vez, o Bolsonaro, ele tá assim... sabe quando você tá na cabeça na guilhotina? É assim que o baralho fala. Eu não tô questionando, eu não sou a favor de A, de B, de C, já dizendo, pra não ficarem aí dizendo que eu tô afirmando nada, até que eu não sou Deus. Tô afirmando nada, tô lendo as cartas. E tô dando nome aos bois porque quando eu pensei, eu vibrei pra me saber um pouco das eleições, já que é um ano de eleição. Por isso que eu estou dizendo que tá ligado a essa situação, porque eu marquei. Aí aqui mostra, esse homem tem um homem de grande poder, de grande potencial. Não acredito que seja o Moro, porque o Moro ele não vem como rei de ouros, ele viria mais como rei de paus. Mas pode ser. E o Lula eu acho que não, tá? O Lula ele tem um potencial muito grande, mas tem algo circulando a energia dele que ele ainda não decidiu se ele vai ou não. É como se ele estivesse esperando alguma coisa. Dependendo de alguma coisa para ele afirmar se ele realmente vai comprar essa briga, porque ele não quer comprar a briga para perder. Ele só entra aí se ele tiver uma segurança de pelo menos 80% de que ganha. E tem alguma coisa que está segurando ele. O presidente atual, porque o valete de espada, ele toma a frente e corta. O valete de espada é o mau caráter, ou aquele que fala demais, ou aquele que trai, aquele que puxa. Ele toma a frente dele cortando. E o 8 de espada é a encruzilhada. É quando você se coloca dentro de uma encruzilhada que traz uma grande opressão.
Tá entendendo? Ele tem uma chance de conseguir, mas é mínima. Ele tem que fazer alguma coisa aí pra mudar isso aí. Ele tem muito voto, mas porque o 9 de ouros mostra um grande lucro, vamos dizer assim. Mas esse 7 em cima e esse 5 embaixo, ele traz sombras, desapontamento, enganação, situações ainda com uma certa, como eu posso dizer, eu não vou dizer que um desafio ou uma proposta indecente, algo que é como se ele tivesse que ceder, eu não sei se ele vai. Tem um negócio aqui que é muito difícil. A gente vai ver, né? Se eu tô certo, se eu tô errado. Eu tô aqui apenas lendo cartas, mais uma vez eu vou dizer, antes que comecem a achar, dizer que eu sou isso ou aquilo, aquilo outro, porque eu tô dizendo o que eu tô vendo. E até porque, como eu já expliquei, eu marquei essa situação. Então, assim, agora sim, tem muita carta de ouros envolvendo. Tanto a primeira mão apareceu positiva em relação a ganhos. É um ano bom pra gente meter os peitos, correr atrás, batalhar, estudar. Quem quiser fazer concurso. É um ano que tem uma abertura em relação a isso. Mas tem uma coisa nesse ano de 2022 que a força de Mercúrio traz, que são as palavras mal colocadas. Mercúrio traz a comunicação, a movimentação de comunicação. Mas uma vez que. Mas Mercúrio seria implacável em relação a você usar o poder da comunicação. Tanto para lhe ajudar a fazer com que você use o poder da comunicação para ganho, como ele pode fazer com que você use o poder da comunicação e se enrole todo. Por isso que é tão perigoso lidar com pessoas, com tomar decisões, fazer coisas de forma impulsiva, né? Tem que ter cuidado. Como as cartas mostram que tem trabalho, movimento, energia. Você vê que o 9 de ouros cruza, você vê que tá na 9, 8 e 10 de ouros. Então, assim, eu acho que é um ano que traz uma energia boa de ouros. Não sei se para todo mundo, porque ainda o Brasil vai penar em relação ao lado financeiro. Mas a energia para quem está conectado com a força da vontade de ganhar dinheiro, do foco e da vontade de fazer algo que dê dinheiro, pode ter certeza que vai conseguir, viu? Porque se você entrar em sintonia com a energia da terra, a energia da concretização, o baralho fala que sim. Claro que a gente vê muita coisa ruim, mas as coisas boas também vão se concretizar dentro daquela sintonia, viu? Aproveite a sintonia. Toma muito banho de canela, muito banho de louro nesse período, depois do dia 5 de janeiro, porque é um período onde as coisas vão se concretizando e a maré vai encher. Quando a maré começar a encher, você tem que aproveitar as marés para entrar em sintonia, para fixar uma boa base para o ano todo. Então, assim, dentro de uma forma geral, o jogo ele é claro que ele mostra lá no princípio, né, aqui atrás, que tem um perigo sim de alguma coisa com doença, que não subestime essa doença, porém não vejo de tão intensidade, porque você vê que é neutralizado esse 10 de espada, mas que dentro dos cruzamentos mostra perigo de mortes em massa, como acidentes, aquelas coisas que acontecem geralmente, enchentes, essas coisas que podem causar morte, mortes em maior escala, mas nesse sentido do que na energia da doença. Agora tem que ter cuidado para que isso não chegue até aqui e isso aconteça, até porque a gente não está imune a isso. Mas ficar atento a alguns atritos, a algumas situações, a alguns desmandos que vai acontecer dentro de um grupo grande, né, de um grupo grande que eu digo de poder, alguém que tem muito poder. E isso pode causar um abalo, ou no governo, ou um abalo grande dentro da estrutura maior, né? Porque é algo grande. Isso aí só quando acontecer que a gente vai saber. Não tem como a gente deduzir o que seja. Porque o 7 de espada é algo que acontece que ele coloca dentro de um labirinto. Essa carta é a carta da enganação, da mentira e da dúvida através de uma grande escuridão. Quando você não sabe se é bom ou se é ruim. Ou então quando alguém cria uma situação e começa a lhe dar ajuda, a lhe dar dinheiro, mas que lá na frente tem uma... Você vê que o As de Ouros é o início de alguma coisa ou uma esmola. Porque o As de Ouros é a moeda. É o princípio de algo, é um favor, é algo que vai iniciar. Quando eu digo a esmola, é no sentido de que alguém pode lhe dar lhe fazer uma ajuda, só que tem um preço.
Porque se você não colocar esse AIS para multiplicar, você vai ficar sem a moeda, ainda vai ficar devendo, entendeu? Então, tem que saber muito, ter muita habilidade com esse AIS de ouros. Aí você vê que isso é que traz o corte ao perigo. É algo que vem como uma explosão, uma resolução de uma situação, umas definições que acaba sendo bom para eles, ou para eles tirarem alguma vantagem, mas que depois vem uma perda. Então, é isso que tem que ter cuidado. Sabe, se liberar alguma coisa com juro baixo, ou então vir alguma ajuda grande de alguma coisa, ou vir uma promessa de alguma coisa, não é muito sincero, não. É algo em prol dessas forças grandes aqui, não é em prol da gente, não. Então tem que ter muito cuidado para não assumir coisas que depois não se arrependam. Porém, você vê que o fechamento, a segunda mão fala realmente do corte, fala da dificuldade da evolução, da questão dessa coisa do governo e tudo. Difícil. Porque quem aparece no jogo ganhando é um homem atravessa, um rei de ouros. Esse homem tem muito poder. E esse homem vai correr o risco. Ele vai ganhar 7 de ouros, ele vai ganhar uma diferença não tão grande, mas ele fecha com 10 de ouros. O 10 de ouros é o ganho, é a concretização, é o castelo de ouro. É o seu castelo, é a sua autoridade. Por isso que eu acho pouco provável que não seja uma outra pessoa. E vamos ver, né? E vamos esperar. Mas aí vocês fiquem atentos que eu vou dar dicas de mais detalhadas, direcionada para a questão mais individual, de você saber usar a roupa, usar a energia da lua, como você vai usar. Tudo isso eu vou gravar amanhã. A gente fez aqui essa visão geral do ano, mas de 3 em 3 meses eu faço o trimestral e a gente vai dando seguimento para entender que essa coisa boa que vem, que a gente tem que aproveitar, essa energia do dinheiro, do ouro. Você vê que tem uma energia do ouro aqui que está favorecendo a energia universal. E as pessoas que estão devendo, as pessoas que estão em grande pobreza, as pessoas que estão em grande dificuldade, não vão ser beneficiadas agora. Porque isso aqui, 9, 3, 8, 10, é alguém que já está caminhando para uma melhora. É alguém que já tem alguma coisa e que vai se empenhar muito para crescer. Crescendo, pode ser que elas melhorem também a vida de outras pessoas, né? Se for coisa de trabalho. Então, as pessoas que estão já num degrau a mais, elas aparecem no jogo subindo. A dificuldade de pessoas ainda em relação à pobreza e tudo, ainda a gente tem que ainda ajudar e rezar muito por eles, porque ainda o Brasil ainda está muito limitado em relação a isso, infelizmente. Gente, um abraço, né? Prestem atenção no que eu disse. Vamos ficar atentos, vamos vibrar na energia do ouro, vamos entrar em sintonia no povo dos astros, na vibração das coisas boas. Situações que a gente não pode mudar, não adianta a gente questionar, obrigar ou não. E vamos olhar e vamos rezar para que venha para o Brasil, que venha bom, né? Que seja bom, que seja uma coisa boa. Que seja um, que seja outro, que fique, que deixe de ficar, que seja bom, né? Que consiga equilibrar essa energia. É isso que a gente tem que pedir para todos nós. Um abraço e até amanhã com essa outra parte das previsões, que vai ser muito interessante, para não ficar longo demais o vídeo. Beijo, gente.